E aí, galerinha, tudo certo com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula, onde hoje a gente vai falar sobre função quadrática. Um assunto massa, certo? Bem importante para a gente e para muitos existe muita coisa, muita forma, mas não. Se liga só, se a gente se organizar direitinho e entender direitinho o que é a função quadrática, ela é muito mais fácil. Eu, particularmente, acho até mais fácil do que as questões de função afim, porque acaba sendo uma padronização, certo? Você percebe que é o mesmo linguajar, só muda os exemplos, mas a ideia da questão sempre é a mesma. E para vocês que gostam desses padrões, dessas mesmices dentro da matemática, então vamos comigo que você vai ver o quão é tranquilo função quadrática, mas lembre-se, nada disso vai adiantar. Nada disso vai ser fácil se você não estudar a teoria. É importantíssimo você saber os conceitos, o que é cada coeficiente, o que é cada coisinha, para que a função quadrática fique cada vez mais fácil para você. Então, vem embora, vem comigo aí e vamos falar sobre função quadrática. Uma função quadrática, ela é do modelo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E assim como uma função afim, eu preciso que o a seja diferente de zero. Porque se o a for zero, esse termo aqui vai morrer e vai virar uma função do primeiro grau, ou seja, uma função afim. Beleza? Tranquilo. Assim como numa função afim, o f de x é a mesma coisa que y, tá? E o a ele vai determinar a concavidade da parábola, certo? Então, se o A é maior que zero, a parábola vai ser feliz. Se o A é menor do que zero, a parábola vai ser triste, certo? O B, ele vai ser o comportamento do gráfico ao cortar o eixo Y. Ou seja, quando o gráfico cortar o eixo Y, certo? Se ele estiver crescendo, a parábola estiver crescendo ao cortar o eixo Y, B é maior que zero. Se estiver cortando enquanto o gráfico está diminuindo, B é igual a zero. E se o vértice estiver exatamente em cima do eixo Y, B é igual a zero. Eu não vou anotar isso agora não. Pode anotar aí com calma, pausa, anota. Isso também tem tudo muito bem bonitinho no materialzinho da gente. Beleza? Então, o C, nesse caso, como a gente pode ver, ele não depende de x, ou seja, é o termo independente, certo? E assim como o termo independente da função afim, ele é o ponto que toca o eixo y, ou seja, é o ponto que o gráfico toca o eixo y. E a gente sabe que se toca o eixo y, x igual a zero. Beleza? Então se liga nesses detalhes que na hora da questão isso vai fazer uma diferença enorme para a gente. Então, bora lá. Então, a gente sabe, desde eu acho que o nono ano da gente, que para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, a gente precisa resolver Bhaskara, certo? E encontrar a raiz é exatamente o momento que f de x igual a zero, certo? Ou seja, a gente vai pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e vai igualar a zero e vai ficar assim, beleza? E aí, quando a gente resolve Bhaskara, a gente vai achar duas raízes, x1, que é menos b, mais a raiz de delta, sobre 2a, e x2 é igual a menos b, menos a raiz de delta sobre 2a. Lembra que isso aqui, b ao quadrado menos 4ac, é o delta. Beleza? Tranquilo. Então, para que a gente possa achar as raízes da função de segundo grau, a gente pode encontrar até duas raízes diferentes. E quem determina a quantidade de raízes é o delta. O delta, que a gente também chama de discriminante, a gente tem que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac.
Se o delta for maior que zero, a gente tem duas raízes reais distintas, ou seja, os valores de x1 e x2 vão ser diferentes. Se delta é igual a zero, a gente vai ter que as raízes são iguais. Então, x1 e x2 são iguais. E se o delta é menor do que zero, não existe raiz real, certo? Ou seja, não existe raiz real. E a gente já viu em função afim, na verdade, a gente já viu desde plano cartesiano, que quando y é igual a zero, significa que o quê? Toca o eixo x. Ou seja, se eu tenho duas raízes diferentes, certo? Quer dizer que eu vou tocar duas vezes o eixo x. Se eu tenho duas raízes iguais, eu só vou tocar uma única vez o eixo x. E se não existe raiz real, não toca o eixo x. E aí, vamos ver direitinho como é que isso funciona, beleza? Porque agora a gente vai falar de gráfico. E aí, como a gente pode ver, ó, já podemos claramente olhar para essa função e dizer que as duas, o delta é maior que zero. Por quê? Ó? Aqui toca duas vezes x1 e x2. x1 e x2. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, ó, como a gente já conversou, o A determina a concavidade. A concavidade, ó, é essa abertura. Pode ver que a abertura está apontada para cima e aqui a abertura está apontada para baixo. Isso é a concavidade. Então, ó, vamos voltar aqui. Então, ó, se a parábola está feliz, o A é maior que zero. Se o A está triste, o A é menor do que zero. Beleza? Como eu disse a vocês ali em relação ao B, ó, tá cortando o eixo Y, aonde toca o eixo Y é C. Mas aonde corta o eixo Y, ó, a função está decrescendo nesse exemplo. Então, nesse exemplo, B seria menor do que zero. Já aqui, ó, o C está aqui, o C está na parte de baixo do eixo Y, então C é menor do que zero. Aqui o C é maior que zero, certo? Mas a função está crescendo ao cortar o eixo Y, então B é maior que zero. Beleza? Uma coisa nova que a gente tem em relação à função afim é esse eixozinho, esse pontinho aqui, ó, que é o vértice, certo? O vértice, ó, quando ele traz aqui, é o x do vértice e no eixo y, o y do vértice. Então, eu posso ordenar x do vértice e y do vértice. Já aqui, ó, x do vértice e y do vértice. Então, para ordenado x do vértice e y do vértice. Certo? O que a gente precisa saber em relação ao vértice? Antes de mais nada, x do vértice a gente calcula por menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. E o vértice, galerinha, quando a gente fala do vértice, a gente está falando do ponto máximo ou mínimo da função do segundo grau, certo? Então, como a gente pode ver, ó, a parábola ela vem caindo do nada, começa a subir. Esse ponto que muda o comportamento é exatamente o vértice, a mesma coisa quando está subindo, começa a descer. É o que acontece em um lançamento. Se a gente pega algo e lança, ele vai subir, em algum momento ele vai começar a descer, que é o que a gente estuda em física, é que ele sobe, chega à altura máxima, que é o vértice, aí ele começa a cair. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Então, ó, quando é que existe máximo? O máximo é quando está lá em cima. Veja que é quando a parábola está com a concavidade para baixo. Então, existe máximo quando A é menor do que zero e o mínimo quando A é maior do que zero, ou seja, quando a parábola está feliz, existe o ponto mínimo. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, ó, falou de máximo ou mínimo junto a uma função de segundo grau, é vértice. Ah, GS, vai ser
Quando é que eu vou saber quando é para usar o x do vértice ou o y do vértice? Isso vai depender da questão. Tu interpretando bem o gráfico, entendendo o que representa o eixo x, entendendo o que representa o eixo y, na própria questão ele vai dizer o que vale o x e o que vale o y, tu consegue claramente identificar se ele quer o x do vértice ou o y do vértice. Beleza? De boa. Então, bora colocar a mãozinha na massa para a gente desenvolver isso aí. Então, ó, uma bola é lançada verticalmente, deixa eu botar o amarelinho, verticalmente para cima. Se sua altura H, a altura, a gente mede a altura de maneira vertical. Então, é Y. Em metros em relação ao solo T segundos. Se a altura foi o Y, o T, tá T ao quadrado, ele está no lugar do X. Então, o T está representando um X. Então, após um lançamento, considerando, pode ser calculada, considerando a altura, pode ser calculada por H igual a menos T ao quadrado mais 2T mais 8. Então, a altura máxima, falou de máxima ou mínima é vértice. A altura está ocupando que papel? Y. Então, é Y do vértice. Beleza? Tranquilo? Então, vamos calcular. A gente sabe que Y do vértice é menos delta sobre 4A. Mas a função está aqui, ó, H igual a menos T ao quadrado mais 2T mais 8. Então, vamos lá. O A seria o menos 1, porque lembra que a função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O b é igual a 2, o c é igual a 8. Galera, sempre façam isso aqui para vocês não correrem o risco de perder a questão. Beleza? Então, ó, devagarzinho, delta, sempre escreve a fórmula para poder facilitar a memorização e ter o aprendizado. Certo? Se toda questão que tu faz, tu escreve a fórmula, é muito mais fácil de tu lembrar e não esquecer do que tu ficar tentando decorando. Dica de amigo, certo? Então, ó, delta igual a b ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, c igual a 8. Toda substituição na matemática, coloca o parênteses para facilitar. Certo? Então, delta 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais 32, ou seja, delta é igual a 36. Então, menos 36 sobre 4 vezes A, que é menos 1. Então, é menos 36 sobre menos 4. Isso dá, menos com menos dá mais. 36 por 4, 9 metros. Letra C, de tudo certo. Beleza? Tranquilo, de boaça, sem estresse. E aí, ó, questãozinha 2, puramente de gráfico. Deixa eu sair aqui para poder te ajudar. Então, ó, a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c tem seu gráfico representado abaixo. Considerando o gráfico sabendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, é verdadeiro afirmar que... Galerinha, claramente a gente está olhando que ela está feliz ou está triste? Está triste. Então A é menor do que zero. Beleza? Está tocando o eixo X em algum lugar? Não. Então, se não está tocando, delta menor do que zero. Então, A menor que zero e delta menor que zero. Letra C. Mas para a gente continuar a questão, ó, o C é igual a menos 3, a gente já conseguiria concluir isso. E a função está crescendo ao tocar o eixo Y, ou seja, o B seria maior que zero. Não. Olhando o gráfico, a gente não consegue identificar o valor de B nem o valor de A, mas a gente consegue sim identificar o valor de C. A gente só vai conseguir identificar o valor de B olhando para o gráfico se a gente conseguir perceber que o vértice está exatamente no eixo Y, porque é nesse momento que B é igual a zero. Beleza? Então, voltei, vamos aí para mais uma questãozinha, onde essa questãozinha é clássica. Só que esse tipo de questão é a questão que os vestibulares mais adoram, que os professores de escola mais adoram. Beleza? Que é o seguinte, vamos lá. Preste atenção. A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Benevenuto. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar o seu preço. No entanto, o departamento de pesquisa estima que a cada R$1 de aumento no preço
20 passageiros deixarão de viajar. Nesse caso, qual é o preço da passagem em reais que vai maximizar o faturamento da Sky? Certo? Não é porque está falando de máximo que é uma função de segundo grau, não. A gente precisa montar para ter certeza. Mas ele está falando de faturamento, certo? Galera, faturamento é tudo que tu recebe, certo? Se tu vende um único produto, certo? Vamos imaginar que eu vendo esse piloto por R$5. Se eu vendi 10 desse piloto, qual é a minha arrecadação? 10 vezes 5, porque é o preço vezes a quantidade vendida. Então, o faturamento é exatamente isso, é preço vezes quantidade. E deixa eu te dizer um negócio chato. A questão, ela não tem obrigação de dizer isso. Sabe por quê? Porque isso é um conhecimento do cotidiano, gente. Você que tem que ter a obrigação de saber disso. Que receita, faturamento, tudo isso, quando a gente tem um único produto, é o preço vezes a quantidade. E o custo também. Se eu estou vendendo a R$5 e comprei por R$2, sei lá, cada piloto me custou R$2. Então, se eu vendi 10, quer dizer que eu gastei R$20. Porque para eu vender 10, eu precisei comprar 10. Concorda comigo? Então, eu vendi 10, ganhei 50, mas eu já tinha gastado 20. Então, sobrou de lucro aí para mim R$30. Certo? Porque a receita menos o custo é o que eu ganho menos o que eu gasto. Isso são coisas que você precisa saber. Certo? A questão, ela não tem obrigação de dizer. Se ela disser, ótimo, bom pra gente. Mas ela não tem obrigação, então bora lá. Vamos analisar o que seria o preço. Aí tu abre um parênteses para o preço e outro parênteses para a quantidade. Por quê? Inicialmente custava R$20 e iam 2.400 passageiros. Mas estima que R$1 de aumento, então mais R$1, certo? A cada R$1, cada. Eu não sei quantas vezes vai aumentar, então 1x. A cada um aumento eu vou perder 20 passageiros. Mas esse 20 passageiros está acoplado com o aumento, ou seja, toda vez que aumentar, vai diminuir os passageiros. Então, se um está com X, o 20 também precisa estar com X. Ou seja, quando a gente monta esse tipo de questão, o segundo termo do preço e da quantidade sempre vai precisar estar acompanhado de X, porque o X, nesse caso, representa a quantidade de variações. Beleza? Quantas vezes houve a variação no preço, quantas vezes houve a variação de passageiros. Se eu quiser saber qual é o preço, qual é a quantidade, aí eu vou ter que organizar para poder substituir e achar. O faturamento está aqui. Então, para eu poder achar o faturamento, vou chamar aqui de F. 20 vezes 2.400 dá 48.000. 20 vezes menos 20x dá menos 400x. Certo? 1x vezes 2.400 dá 2.400x menos 20x ao quadrado. Para quem não está entendendo o que eu fiz um chuveirinho, certo? Para a gente poder aqui desenvolver. Então, meu faturamento, que eu estou chamando de F, né? Então deixa aí o F, é igual a 48.000 mais 2.000x menos 20x ao quadrado. Agora que eu sei que é uma função de segundo grau, o máximo está relacionado ao vértice, certo? Mas para a gente entender a pergunta, está aqui já marcado, ó, qual é o preço da passagem em reais que vai maximizar o faturamento. Ou seja, ele quer saber qual é o preço, e o preço está acoplado com X, então vai ser X do vértice menos B sobre 2A. Então vai ser, ó, bora lá, ó. A é menos 20, B é 2.000 e C é igual a 48.000. Então a gente vai ter aí, ó, menos 2.000 sobre 2 vezes menos 20, corta zerinho, vai ficar que X do vértice é menos 200 sobre menos 4, menos com menos, mais. Então vai dar 50. Epa, calma, não marque 50 agora no gabarito não, viu? Porque o X está representando a quantidade de variações e ele quer saber qual é o preço, então a gente precisa substituir o preço
é 20 mais 1x. Então, vai ser 20 mais 1 vezes 50, que vai dar 70. Cuidado aí, porque essa questãozinha sempre tem distratores para lhe pegar no pulo do gato, certo? Então, preste atenção para não errar. Mas é isso, certo? Toda vez que tiver esse tipo de questãozinha, era um valor tal, e percebeu que se aumentar o preço, diminui a quantidade de venda. Se diminuir o preço, aumenta a quantidade de venda, certo? E é isso padronizado a cada R$5 de aumento, perde 10 pessoas, certo? Essa questão ela é bem padrão, gente, bem padrão mesmo, e aparece em tudo que é lugar. De boa, tranquilo, suave. Então, bora para mais uma aí, certo? É nossa saideira aí envolvendo o gráfico, bora simbora. Vou ler aqui com vocês, certo? Vou ficar aqui presente. Então, bora lá, na hora de resolver eu saio. Então, ó, um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica em uma altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x e y em que o eixo vertical y está representado a altura e o eixo x está representado a distância. Top! Ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e o projeto atinge o solo em 0, 0. Ou seja, ele está dizendo para a gente que o eixo está sendo colocado aqui, ó, x e y. Onde aqui é o ponto 0 e 0, aqui vai ser o ponto 150 e 0, certo? E aí, bora lá. A equação da parábola desse projétil é... Deixa eu sair aqui para ficar melhor para vocês. Então, se é 0 e 0, quer dizer que a parábola está cortando o eixo y em 0, que é a origem. Ou seja, daqui eu já posso afirmar que c é igual a 0. Se você não acreditar em mim, só substituir na função aí, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Substitui aí. X igual a 0. Vai ficar a vezes 0 ao quadrado, que dá 0. B vezes 0, que dá 0. Só sobra o c. Mas o y também é 0. Então, c igual a 0. Beleza? E aí tem um detalhe do vértice que eu não conversei com vocês ainda, porque eu sabia que ia chegar essa questão, que é o seguinte. O vértice está aqui, ó, exatamente quando é 25. Só que o vértice fica no meio da parábola. Então, se está aqui, ó, de 0 para 150, a metade é o quê? 75. Então, a gente tem esse par ordenado aqui, ó, 75 e 25. Agora, gente, é só brincar. Eu tenho os pares ordenados aí, é só substituir. Eu já sei que C é 0, mas eu também sei que tem aí, ó, 0, quer dizer, perdão, 150 e 0. Quando eu substituo, vai ficar 0 igual a A vezes 150 ao quadrado mais B vezes 150. Então, a gente vai ter aí que 0 é igual a 150 ao quadrado. O que a gente vai ter? 150 vezes 150 dá 22.500. 22.500 vezes A mais B vezes 150. Aí agora sim eu posso dividir todo mundo por 150. Aí vai ficar 0 igual a 150 vezes A mais B. Porque quando eu divido por 150, certo? Aqui vai ficar 1 e 22.500 foi exatamente 150 ao quadrado, né? Que é 150 vezes 150. E aí, quando eu substituo outro valor, como é que vai ficar? Bora lá. Deixa eu ver se o espaço vai dar pra gente. E aí, a gente tem o par ordenado aqui 75 e 25. Vai ficar 25 é igual a A vezes 75 ao quadrado mais B vezes 75. Então, 25 é igual a 75 vezes 75, que dá 5.625 mais 75B. Aí eu posso dividir todo mundo por 25. Aí vai ficar 5.625 dividido
por 25 vai dar 225. 225A, eu esqueci do A, mais 3B. Só que se você olhar aqui no que eu escrevi em amarelo, eu posso dizer que B é igual a menos 150A, que é passando para o outro lado. Para facilitar, eu vou apagar aqui, tá? E aí a gente vai ter que 1 é igual a 225A mais 3B. Mas quem é B? Menos 150A. Então, 1 é igual a 225A menos 450A, certo? E aí a gente vai ter que 225 menos 450, ou seja, 225. Então, 1 é igual a menos 225A. Logo, A é igual a menos 1 sobre 225. Meu Deus, que número feio! Tudo bem, sem problemas. E aí eu vou achar que B é igual a menos 150 vezes menos 1 sobre 225. Certo? Deixa esse negócio feio aí mesmo. Dica de amigo. Aí eu vou ter que B é 150, porque menos com menos dá mais. 150 sobre 225. Quando eu for montar, vai ficar y é igual a menos 1 sobre 225 x ao quadrado, mais b, que é 150 sobre 225 x. Aí, quando eu multiplicar todo mundo por 225, vai ficar 225y igual a menos 1x ao quadrado mais 150x. É exatamente o que está na letra E. Difícil? Não. Chato? Um pouco. Trabalhoso? Bastante. Também você poderia usar o x do vértice aí para brincar e encontrar, né, a relação entre B e A. Há várias formas de se fazer. Eu tentei trazer aqui a forma mais tradicional de ser feita, que é o que eu falei para vocês em função afim, né? É uma coisa que, se você sabe fazer desse jeito, você consegue resolver toda e qualquer questão. E o meu objetivo aqui é fazer você aprender. Se você sabe aprender de uma forma e consegue fazer todas as outras questões, fica muito mais fácil para que você possa cortar caminho e aprender outros métodos. O bom da matemática é isso, que a gente tem vários caminhos para percorrer. Mas, se a gente entende o jeito geral, a gente consegue fazer todas as questões. E a partir daí, a gente sai cortando os caminhos. Beleza? Tranquilo? Então, meu povo, por hoje é só. Muito obrigado aí. Parabéns por sua dedicação. Parabéns por chegar aqui. Um cheiro grande no coração. Beijão, bons estudos e qualquer dúvida, tô aqui. Beleza? Tchau!